O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração, do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia, um dos grandes e principais mártires da igreja primitiva. Santo Inácio, ele pertenceu àquela geração que nós chamamos de subapostólica, ou seja, logo que nosso Senhor subiu aos céus, instituiu a sua igreja por meio dos apóstolos, aquela segunda geração que diretamente sucedeu aos apóstolos é chamada de subapostólica. E Santo Inácio é bispo dessa época justamente, bispo de Antioquia, uma cidade na Síria. Na época, Antioquia era considerada a terceira cidade mais importante do Império Romano. Primeiro era Roma, depois Alexandria e Antioquia. E lá nessa cidade, coisas importantes para os cristãos aconteceram. Por exemplo, Antioquia foi o lugar onde, por primeiro, os cristãos foram chamados de cristãos. E Antioquia foi o lugar onde São Pedro também, o primeiro dos apóstolos, governou em primeiro lugar. Depois São Pedro foi para Roma e Santo Inácio, então, sucede São Pedro na sede de Antioquia. E naquela época, o império começou a imprimir já uma grande perseguição a todos os cristãos. E, obviamente, aqueles que eram bispos, eles eram visados em primeiro lugar. Santo Inácio, com a sua forte ação apostólica, obviamente, era alvo dos romanos. Por isso, Santo Inácio começa a ser perseguido e vai para o cárcere. É preso ali pelo Império Romano. E justamente nesse caminho para o cárcere, e naquele momento de tensão ali da sua prisão, ele começa a ter inspirações e começa a escrever algumas cartas. E as cartas de Santo Inácio ficaram muito famosas. Ele escreveu 7 cartas, endereçadas àquelas igrejas da Ásia, muitas delas coincidem com aquelas que São Paulo também escreveu. Escreveu uma dessas cartas para São Policarpo, que era bispo de Esmirna, seu amigo, e, sobretudo, uma dessas cartas se notabilizou, uma carta que ele enviou para Roma, para os cristãos romanos. E essa carta nós temos ela na nossa liturgia, aqueles que são obrigados a rezar a liturgia das horas, uma das horas é o ofício das leituras. E a igreja nos coloca justamente essa carta de Santo Inácio aos romanos. E ali nós vemos o espírito realmente cheio de zelo que ele tem pela igreja, mas sobretudo o desejo de derramar o sangue por nosso Senhor. São palavras que hoje, às vezes, podem até nos escandalizar, mas que fizeram um efeito muito grande na igreja primitiva e até hoje ecoam a sua força. Santo Inácio diz aos romanos: tenho escrito a todas as igrejas e a todas elas faço saber
que morro por Deus com alegria, desde que vós não me impeçais. Suplico-vos, não demonstreis por mim uma benevolência inoportuna, deixar-me ser alimento das feras, por elas pode-se alcançar a Deus. Sou trigo de Deus, serei triturado pelos dentes das feras, para tornar-me o puro pão de Cristo. Rogai a Cristo por mim, para que por este meio me torne sacrifício para Deus. Essa frase de Santo Inácio se tornou muito famosa. Sou trigo de Deus, serei triturado pelos dentes das feras, para tornar-me o puro pão de Cristo. Santo Inácio sabia que, ao derramar seu sangue, ele faria uma perfeita oblação a Deus. E ali ele deu o testemunho de que nós realmente devemos entregar a nossa vida por nosso Senhor, assim como ele entregou a sua vida por nós. Jesus na cruz derramou todo o seu sangue pela nossa salvação. E todos nós, como outros cristos, como cristãos, também somos convidados. E nessa primeira geração de cristãos, nós vemos essa coragem, esse ímpeto desses homens, sobretudo de Santo Inácio, de saber que os bens dessa terra são bens passageiros, e o que vale verdadeiramente é estar com Cristo. E vale a pena você sofrer todos os martírios, derramar o seu sangue, para ser puro pão de Cristo, ou seja, ser triturado pelos dentes das feras. Assim como o trigo é necessário ser triturado para que se forme o pão, ele faz essa analogia, né? A sua carne que será triturada pelas feras será esse trigo, né, que se tornará um pão, o puro pão de Cristo. Vejam, todas as vezes que nós vemos os relatos de um mártir, os relatos de alguém que derrama o seu sangue, isso deve ser para nós um grande incentivo. Obviamente que muitos de nós, né, ou talvez pouquíssimos, ou nenhum, não sabemos, derramará propriamente o seu sangue. Mas isso não significa que cotidianamente nós não devamos ter uma atitude semelhante. Ou seja, qual é a atitude que o cristão deve verdadeiramente ter? É uma atitude de testemunha. E a palavra mártir significa justamente isso. Um mártir é uma testemunha de Cristo. E nós devemos então ter a coragem de perder a nossa vida para que Cristo viva em nós. Como é que nós podemos perder a nossa vida? Sobretudo matando a nossa própria vontade. Jesus diz explicitamente no Evangelho: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Santo Inácio viveu isso à risca, viveu isso à perfeição. E de fato carregou a sua cruz, derramou seu sangue por Cristo. Mas nós também, na nossa realidade concreta, devemos caminhar assim. Nós devemos buscar aquilo que muitas vezes é chamado do martírio branco, né, que é sem derramamento de sangue, mas nem por isso deixa de ser uma violência contra a nossa própria vontade, contra os nossos próprios desejos desordenados. Nós precisamos, então, aprender a sermos de Jesus, renunciando àquilo que nos afasta dele. E depois disso nós daremos, então, um bom testemunho. Hoje, dizia o Papa Bento XVI, nós não temos essa vocação do martírio de sangue, como tiveram os primeiros cristãos. Mas nós temos aquele martírio da ridicularização. E cada vez mais nós percebemos que ser cristão autêntico é motivo de uma perseguição, muitas vezes velada. A perseguição velada, mas que nem por isso incomoda menos. E nós precisamos ter coragem de enfrentá-la, da ridicularização, do desprezo, da contraposição social. Nós bem sabemos que, se quisermos defender os valores cristãos, da moral cristã, da família cristã, da integridade humana diante de Deus, nós seremos perseguidos. Diante dos meios sociais, muitas vezes diante dos poderes públicos, mas precisamos resistir. Precisamos ter a mesma força que os mártires tiveram, de resistir e testemunhar a nossa fé, sem vacilar, sem pestanejar. Só que para isso, é claro que nós precisamos antes nos configurar com nosso Senhor, para termos essa força. O martírio é sempre um dom de Deus. Aqueles que derramaram seu sangue não fizeram isso por vontade própria, porque afinal de contas nenhum deles tinha força suficiente para isso. Nenhum dos mártires, Santo Inácio, São Policarpo, Santo Inês, São Sebastião, nenhum deles tinha força por eles mesmos de derramar o seu sangue. Foi uma graça, uma eleição especial de Deus,
que derivou da sua união com Cristo. Uma vez que eles tiveram uma união profunda com o nosso Senhor, eles foram capazes de derramar o seu sangue. E nós, por nossa vez, então, devemos então ter essa união profunda com o nosso Senhor para sermos capazes de testemunhar quando nós formos provados. Porque nós podemos viver um tempo de paz, mas não sabemos quando virá a tribulação, ou seja, a perseguição, né? Ou seja, não sabemos até quando nós poderemos professar publicamente com tranquilidade a nossa fé. Por isso precisamos preparar-nos, porque esse tempo pode chegar. Mas já hoje, né, nós com toda certeza podemos encontrar situações onde somos confrontados por causa da nossa fé. E precisamos ter coragem, não podemos vacilar. Nós precisamos assumir a nossa identidade cristã católica. Precisamos ser cristãos autênticos. Nós não podemos levar uma vida dupla. Ou seja, a nossa fé cristã católica ela não está circunscrita aos muros da igreja, não está circunscrita aos nossos lares cristãos. Ela precisa, né, irradiar por toda a nossa vida. Mas para isso é necessário que nós estejamos enraizados em Cristo, para ter a coragem do testemunho. Peçamos ao grande Santo Inácio, bispo de Antioquia, um dos principais bispos do início da igreja, que teve a coragem de derramar o seu sangue por amor a Cristo e testemunhar isso aos seus irmãos romanos, que ele interceda por nós, para que nós também tenhamos essa coragem de testemunhar verdadeiramente o nosso Senhor, sobretudo quando nos vier a prova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.